Em 17 de março de 2024, Kayla Rincon Miller foi baleada e morta durante uma tentativa de assalto que teve como alvo ela mesma, Luanda Jett e Emma Wright. É disso que este caso trata hoje. Os autores desse assalto chegaram em um Nissan Pathfinder cinza que era dirigido pelo réu Thomas Stein. Esse veículo perseguiu aquelas 3 garotas de um lado para o outro, de um lado para o outro, em uma estrada escura onde aquelas 3 jovens estavam completamente sozinhas. No final, aquele carro fez um retorno, piscou o farol alto para as 3 garotas e imediatamente os ocupantes daquele veículo saltaram dizendo: "Passa tudo". Isso foi um assalto desde o momento em que aconteceu. Cada uma dessas 3 garotas teve uma arma apontada para o rosto pelos agressores. Em poucos instantes após as portas do carro se abrirem, tiros foram disparados e Kayla Rincon Miller caiu no chão. O carro, cheio de todos aqueles ocupantes novamente, saiu em alta velocidade diretamente de volta para a casa de Thomas Stein. Durante o julgamento, vocês receberam como jurados uma série de provas. Para ser sincera, neste caso tivemos todos os tipos de provas possíveis em um julgamento. Vocês ouviram depoimentos de testemunhas oculares, depoimentos de policiais que investigaram o caso. Vocês viram provas em vídeo, aquele PowerPoint que reuniu todos aqueles pontos de deslocamento, o rastreamento da Hertz, os dados das torres de celular, os leitores de placas, as câmeras de trânsito. Vocês ouviram provas forenses da perita criminal que foi à cena do crime e coletou as evidências. Vocês ouviram informações forenses de Amy Schober, que reuniu dados da investigação sobre a arma de fogo e o ferimento no peito de Kayla Rincon Miller. Vocês também ouviram da médica legista sobre sua experiência e a análise da autópsia que foi realizada em Kayla Rincon Miller. E vocês também tiveram o benefício de ouvir os 2 co-réus acusados neste caso. O tribunal vai lhes dar uma série de instruções. Chamamos isso frequentemente de caderno. Sinceramente, neste caso, é praticamente um livro, grande e volumoso. Vai levar um tempo para analisar tudo, mas como jurados, vocês receberão uma cópia para levar. Vocês não precisam se preocupar em anotar ou lembrar a lei e outras informações dessas instruções, pois o tribunal lerá tudo em voz alta para registro e vocês receberão uma cópia para levar à sala do júri. Como a juíza Thompson destacou, a estrutura desses argumentos finais é que a acusação fala com vocês primeiro. A defesa pode apresentar seu argumento final. Depois, como a acusação tem o ônus da prova no caso criminal, podemos falar novamente com vocês na réplica. Quero aproveitar este argumento final para falar com vocês sobre algumas instruções que a juíza Thompson vai lhes dar. Muitas delas são meio que senso comum, coisas como avaliar as provas para discernir se alguém está dizendo a verdade ou se você considera algo confiável ou crível. As demais instruções que receberão referem-se apenas às leis aplicáveis a este caso. Quero passar isso rapidamente com vocês. Vou colocar a primeira aqui na tela, e uma dessas instruções se chama avaliar as provas. E o objetivo dessa instrução é que você pode acreditar em tudo, em parte ou em nada do que ouviu aqui durante o julgamento. Cabe a vocês, como jurados, determinar no que acreditam, o que acham que se encaixa com as outras provas do caso e simplesmente o que faz sentido para vocês com base na avaliação desse depoimento e dessas provas. Vocês decidem o que é confiável e crível, aplicando o conceito diário de analisar o que me dizem e se é verdade. Itens como: a testemunha parecia ter tido a oportunidade de ver e saber sobre o que relatou. Um exemplo bem básico: o policial que prendeu, o policial que chegou ao local, a policial Vega que chegou na cena tentou falar com você sobre a autópsia? Não, essa é uma versão exagerada disso. Mas, ao mesmo tempo, as garotas que foram testemunhas oculares do evento e sobreviveram, elas tentaram falar com você sobre quais eram as percepções delas, baseadas nas circunstâncias extremamente difíceis do trauma que viveram. Não podemos esquecer que Luanda Jett e Emma Wright não foram apenas testemunhas de sua amiga sendo baleada e assassinada na frente delas.
Elas mesmas foram vítimas de um assalto à mão armada em uma estrada escura, em um evento inesperado. Então você tem que considerar o que elas ouviram, o que elas viram nesse contexto. Além disso, você tem que considerar se a testemunha tinha uma memória precisa. Ela foi honesta e direta ao responder às perguntas da advogada, e isso vale para os dois lados. Alguns questionamentos foram contenciosos. Considere como foram feitos, respondidos e a natureza das perguntas. Elas eram confusas? Você acredita que a testemunha entendeu as perguntas que foram feitas a ela e que a resposta foi adequada a isso? Elas foram evasivas ao responder essas perguntas? Vou pular essa parte. O depoimento das testemunhas está de acordo com os demais e com as outras provas? Tivemos o benefício de ter todo esse fluxo de dados, que inclui aquela rota com GPS no carro da Hertz, os dados das torres de celular que acompanham o trajeto e aqueles leitores de placas. Esse é o tipo de coisa que é consistente com o depoimento que vocês ouviram das testemunhas que estavam no carro, Thomas Stein e Christopher Horn, sobre o caminho que eles fizeram e o que fizeram. A testemunha foi ameaçada ou pressionada para dar o depoimento. Ela recebeu alguma vantagem? Vocês podem considerar isso. É importante que vocês possam considerar isso e se essa pessoa prestou depoimento de forma voluntária. A testemunha tem algum interesse no resultado do processo? Isso também é importante, porque o réu se tornou uma testemunha neste caso quando decidiu depor. Está na última página desta instrução. Você pode considerar todas as coisas que consideraria sobre qualquer outra testemunha, o depoimento, a confiabilidade e a credibilidade do réu da mesma forma que consideraria os de qualquer outra testemunha. Uma das outras coisas importantes que discutimos durante a seleção dos jurados tem a ver com a dúvida razoável. E em todo esse livro de instruções que vocês vão receber, está cheio de definições. Isso significa que isso é definido como outra coisa, vocês vão receber tudo isso. Mas o que é realmente interessante é que a definição de dúvida razoável é, na verdade, uma não definição. Uma dúvida razoável não é uma dúvida meramente possível, especulativa, imaginária ou forçada. O que você vai aprender com essas instruções e como deve considerar as provas é que podemos te dizer o que uma dúvida razoável não é. Se você precisa se forçar a imaginar que isso não foi um assalto, se precisa se forçar a acreditar que eram apenas dois jovens que não sabiam o que estavam fazendo, se você precisa se forçar, não é uma dúvida razoável. Se você acredita que Thomas Stein estava tentando ser um herói naquela noite, mas precisa se forçar a chegar a essa conclusão, porque ele disse isso no tribunal e você precisa repetir para si mesma, bem, ele disse isso. Mas isso realmente não faz sentido nem combina com as outras provas que eu vi, não serve como base para dúvida razoável, porque a preocupação é se existe uma convicção firme de culpa. Se vocês, como jurados, acreditam que isso foi um roubo desde o início, não precisam se forçar a imaginar que foi algo diferente de um roubo desde o início. E vocês não devem se deixar influenciar tentando se forçar ou imaginando ou especulando sobre o que poderia ter sido ou talvez tenha sido desse jeito. Se vocês acreditam que isso foi um roubo desde o início, então foi um roubo desde o início e vocês não precisam se forçar a imaginar outros desfechos ou cenários alternativos. Todas as instruções que ouvirão vão incluir uma referência ao que chamamos de autoria principal, e isso foi discutido novamente no voir dire. Esta é a ideia de que quem entra nessa vai até o fim. Falamos sobre isso no voir dire, sobre o conceito da festa em casa. Não há uma atividade criminosa acontecendo, mas essas duas pessoas fazem uma festa em casa. A pessoa que segura a porta e a pessoa que convida todo mundo e traz a cerveja, essas pessoas estão igualmente envolvidas nisso porque ambas participaram. E a instrução real diz que se a ré ajudou outra pessoa ou pessoas a cometer ou tentar cometer um crime, a ré é considerada coautora e deve ser tratada como se tivesse feito todas as coisas que a outra pessoa ou pessoas fizeram. Já que entrou, vai até o fim. Na Flórida, não deixamos as rés se esconderem atrás das ações de outras corrés.
Se essa pessoa participou de um assalto, todas que cometeram, todas envolvidas nesse assalto, são igualmente responsáveis por esse crime. Diga de novo, já que entrou, vai até o fim. Isso é importante neste caso porque o que sabemos é que Thomas Stein foi o motorista a noite toda. Thomas Stein se armou e armou Christopher Horn. As duas armas usadas naquela noite eram de Thomas Stein. E isso foi admitido pelo próprio Thomas Stein, que ele tinha dado aquela arma que tinha sido de Daryl Ford para Christopher Horn. Aquela 1911 que vemos aparecendo no clipe de rap, nem mesmo uma hora antes do assalto com a luz vermelha de laser. Essa é a 1911 que Christopher Horn estava manuseando. Mas foi Thomas Stein quem forneceu isso. Não foi Christopher Horn quem levou isso para o evento. Thomas Stein armou Christopher Horn. Ele não armou Christopher Horn prevendo que eles fossem vasculhar carros. Vocês ouviram o que era vasculhar carros, mexer nas maçanetas para ver o que a gente consegue encontrar lá dentro. Falta algo nesse conceito que é a necessidade de usar força com uma arma de fogo. Use seu bom senso para entender por que a arma era necessária naquela noite. A arma foi necessária naquela noite porque o plano desde o início era que aquela seria uma noite de assalto. O plano nunca foi apenas se limitar a vasculhar carros. Considere o depoimento que ouviu de Thomas Stein. Ele não via problema em vasculhar carros. O plano foi abandonado porque ele não sabia o que aconteceria. Outros indivíduos entraram no carro. Eu não sabia o que estávamos fazendo, eu só estava dirigindo. Curiosamente, ele foi direto para um segundo cinema. Tenha isso em mente. Eles estiveram no cinema e passaram pelo estacionamento do Merchants Crossing Theater, o IMC em North Fort Myers, ele e Christopher Horn, mais cedo naquela noite. Eles discutem, decidem o que vão fazer e para onde vão, direto para Cape Coral, direto para o Marquis Cinemas, e passaram de carro por aquele estacionamento. Você pode revisar esses dados de GPS, mas ouviu Destiny Robidoux falar sobre o momento em que isso aconteceu. O veículo não parou no estacionamento. Não teve ninguém pulando para fora e mexendo nas maçanetas das portas para ver se achavam algum carro aberto, se alguém tinha deixado maconha ou dinheiro dentro do carro. Elas estavam perseguindo um alvo para o roubo delas. Quando Thomas Stein foi questionado no tribunal, depois que você pegou as outras pessoas que disse ter pegado no estacionamento da igreja, qual era o plano? Sem palavras. Ele não tinha resposta porque a resposta é que eles iam assaltar alguém. Ele não conseguiu inventar nada no depoimento para te contar qual era o plano naquela noite que não fosse incriminador em relação a essa acusação de homicídio durante a prática de crime. Essa orientação principal vai aparecer várias e várias vezes durante as instruções, porque esse conceito de entrou no jogo, tem que jogar até o fim, se aplica a todo o comportamento criminoso. Estou focando nesse roubo porque é a principal acusação aqui, mas você ouvirá isso em todas as acusações sobre as quais receberá instruções. E você pode considerar isso em suas deliberações. A primeira acusação da nossa denúncia imputa homicídio em primeiro grau durante a prática de outro crime. Para condenar a ré por homicídio em primeiro grau durante a prática de outro crime, e eu vou enfatizar isso, destaquei aqui, com licença, não é necessário que o Estado prove que a ré teve um plano premeditado ou intenção de matar. Eles não precisavam sair naquela noite e planejar que iam matar alguém para tomar sua propriedade. A lógica do homicídio em primeiro grau durante a prática de outro crime é que elas planejaram cometer um crime tão inerentemente perigoso que qualquer morte resultante desse crime configura esse homicídio em primeiro grau. Esse é o objetivo dessa lei, e vocês passaram por isso durante a seleção do júri. Esse é um exemplo de incêndio criminoso. Alguns crimes são tão perigosos por natureza que é razoável esperar que suas ações resultem em uma morte. Armar seu amigo para sair e cometer um assalto foi o que a ré fez.
Essa ação é inerentemente perigosa. E é por isso que ele é culpado, no mínimo, desse homicídio durante a prática de outro crime. Esse é o mínimo de evidência que implica que a ré é culpada. Os elementos que vocês veem aqui são os elementos que o Estado é obrigado a provar. Primeiro, Kayla Rincon Miller está morta. Isso não está em questão. Essa jovem era uma garota de 15 anos. Você viu as fotos da autópsia dela após o falecimento, ouviu do legista que ela foi feita e viu o atestado de óbito. Isso é evidência, se quiser ver. Ela morreu por ferimento de bala. Ela faleceu. O primeiro elemento não está em questão aqui. O segundo elemento diz que, enquanto tentava cometer um assalto, Thomas Stein, e eu destaquei aqui, ou o cúmplice de Thomas Stein, causou a morte de Kayla Christine Rincon Miller. O que isso significa é que vocês podem tirar um pouco do peso desse caso dos seus ombros, porque para essa acusação não é necessário saber, decidir ou determinar quem puxou o gatilho. A única questão que é muito específica é se esses indivíduos estavam cometendo um assalto no momento em que Kayla morreu. Muito desse caso pode ser ampliado e parecer um problema muito maior e mais grandioso. Mas o segundo elemento deixa claro que essa é uma questão muito específica. Essas pessoas estavam envolvidas em um roubo ou tentativa de roubo no momento em que Kayla Rincon Miller foi morta. Thomas não precisa ter atirado nela. Não importa. A questão é se, como grupo, eles estavam participando de um ato criminoso inerentemente perigoso e, como resultado, Kayla Rincon Miller foi morta. A resposta é definitivamente sim. Mas vamos falar sobre o que esse roubo significa. Você recebe toda uma explicação sobre o que é roubo e o que é tentativa de roubo. Vou falar sobre isso, começando de trás para frente. Então, no final da explicação, você recebe novamente essa instrução sobre participação que eu disse que você veria praticamente repetidos. Certo? A teoria da participação se aplica ao roubo do qual estamos falando. Se Thomas Stein fez qualquer coisa para incitar, causar, encorajar, ajudar ou aconselhar, então ele é considerado autor do crime. E se ele for considerado autor do crime novamente, então ele é tratado como se tivesse feito todas as coisas que a outra pessoa ou as outras pessoas fizeram. A tentativa significa apenas que eles tentaram roubar, mas não conseguiram. Você ouviu que houve uma briga, uma luta. Kayla lutou contra a pessoa que tentou roubá-la. Emma usava uma bolsa transversal e não pretendia entregá-la. Luane DeGette carregava uma bolsa debaixo do braço e não a entregou. Só porque eles não tiveram sucesso em cometer esse crime horrível, não significa que eles vão sair impunes. Se eles tentaram fazer isso, mas falharam, ainda assim é uma tentativa de cometer esse roubo. E então os elementos sobre o próprio roubo. E aqui é importante lembrar desse princípio, porque onde você vê Thomas Stein, é Thomas Stein, ou um dos autores. Juntos, se eles estão agindo em conjunto para realizar esse roubo. Tentou ou realmente pegou a bolsa da Kayla Rincon Miller. Essa força, violência, agressão ou intimidação foi usada durante a subtração. Você pode pensar sobre a rapidez com que isso aconteceu. Assim que o carro virou, as luzes piscaram, as portas se abriram e num instante, dá suas coisas pra gente, me dá suas coisas. Foi um assalto. Aquelas garotas, apesar de naquele momento acharem que pudesse ser uma brincadeira, foi porque a situação era aterrorizante. Eram indivíduos armados junto daquelas garotas em uma rua escura onde não havia mais ninguém por perto. O medo que foi causado, esse é o objetivo de levar uma arma para um assalto. Você quer assustar as vítimas para que entreguem o que estão tentando roubar. E a questão é que as garotas realmente tinham itens de valor. Elas podem não ter muito dinheiro com elas, as bolsas tinham valor. Elas tinham itens nas bolsas que tinham valor. E a questão é que eles estavam tentando pegar algo que não pertencia a eles, e não era só uma brincadeira. Eles não estavam pegando temporariamente para devolver depois. Você pode inferir isso pelo depoimento que ouviu,
e novamente pela rapidez com que tudo aconteceu. Esse roubo foi o plano desde o começo. O plano de Thomas e Christopher Horn. Se você acredita no depoimento de Thomas Stein sobre pegar os outros dois no estacionamento da igreja, esse também era o plano deles. E sabemos disso tanto pelo modo como Thomas se comportou ao dirigir aquele veículo. Reflitam sobre o que disse nas declarações iniciais. Eles estão dirigindo no estacionamento daquele cinema. É uma área bem iluminada. O banco, veículos ali no caixa eletrônico, uma área bem iluminada com câmeras. O que eles fizeram? Eles identificaram o que achavam ser um alvo fácil. 3 garotas andando sozinhas pela rua, pararam atrás delas para observar, deram a volta e voltaram para ter uma visão melhor. Assumiram o plano ao fazer aquele retorno e passar por elas novamente antes de dar a volta para cegá-las com os faróis. Esses não são apenas alguns garotos tentando paquerar algumas garotas. São criminosos procurando roubar um alvo fácil e analisando a melhor maneira de fazer isso. Sabemos que esse era o plano desde o início, pois novamente levaram armas. Não vou insistir nisso. Como dizem, não se leva arma para briga de socos. Você não leva uma arma para mexer nas maçanetas dos carros tentando achar pequenas quantidades de maconha e moedas no console central de um veículo. E novamente o que você ouviu de Emma Wright e Luann DeGette sobre o que aconteceu quando aquelas portas se abriram foi imediato, todo mundo saiu. Os garotos estavam em cima delas em questão de segundos, exigindo seus pertences. Essa ideia e essa acusação de homicídio durante a prática de crime significa que você não precisa decidir quem puxou o gatilho. Mas se foi uma das pessoas que está agindo em conjunto com Thomas Stein, então ele é culpado de homicídio durante a prática de crime. Eles não precisavam se conhecer antes de fazerem isso. Se planejavam o assalto juntos, todos respondem pela consequência que foi a morte de Kayla Rinkle Miller. Este é apenas o caso do Estado contra Thomas Stein. Não estamos aqui pelo caso do Estado contra Christopher Horn ou contra qualquer um dos outros envolvidos. Seu trabalho aqui diz respeito apenas a Thomas Stein. Mais uma vez, Thomas Stein forneceu o carro, forneceu as armas, ele forneceu a fuga. E o que ele fez após o assassinato? Ele queimou as roupas dele, ele se livrou da arma. Esse não é o comportamento de quem só queria ajudar uma garota sendo assaltada. Foi nisso que ele pediu para você acreditar ao testemunhar na sexta-feira. Ele saiu do carro confuso. O que está acontecendo? O tiroteio ocorreu e ele disse: "Isso é demais para mim. Vamos voltar ao carro e ir para casa." Essas duas histórias não batem. Ele quer que você acredite que ele ia ser o herói naquela noite e resgatar Kayla de JD, que ia saltar do carro e estava lutando com ela e eles estavam brigando. Então eu só vou me colocar entre eles. Só vou me colocar entre eles. Pese essas evidências para decidir se você acha isso crível com base nas circunstâncias, levando em conta que ele estava dirigindo o carro que perseguiu aquelas garotas para cometer aquele assalto. É fácil se distrair de novo porque esse é um caso altamente emocional. Tem muitas coisas acontecendo, tem muitas partes, mas é uma questão muito limitada. Isso foi um assalto e Kayla Rincone Miller morreu como resultado disso. Elemento número 3 no felony murder em primeiro grau. Thomas Stein foi a pessoa que realmente matou Kayla Rincone Miller, ou ela foi morta por uma pessoa que não era Thomas Stein, mas tanto a pessoa que a matou quanto Thomas Stein foram coautores na execução da tentativa de roubo. Esse é o elemento 3. As instruções sobre homicídio podem ser confusas e podem ser esmagadoras. Você vai receber outras que também são muito detalhadas sobre homicídio excusável e homicídio injustificável. O significado está na primeira parte dessa instrução sobre homicídio cometido durante outro crime. Não precisa se distrair com o restante, apenas preste atenção porque é importante. A lei da Flórida exige que você ouça essas instruções e as considere.
Mas quando você tenta processar o que ouviu, tudo se resume a isso. É por isso que estamos aqui hoje. A principal pergunta é: Thomas Stein esteve envolvido no roubo? Quando a resposta é sim, o veredito é culpado conforme acusado na primeira acusação. O formulário do veredito, há uma instrução antes de você receber o formulário do veredito, e ela diz que se vocês retornarem um veredito de culpado, ele deve ser para a acusação mais grave no formulário do veredito, que foi comprovada além de qualquer dúvida razoável. Vocês vão receber informações sobre algumas infrações menos graves que também podem ser consideradas. Vou falar sobre isso brevemente em um momento. Mas menciono isso porque homicídio de primeiro grau cometido durante outro crime, letra A, no formulário do veredito que mostrarei, é a acusação mais grave da primeira imputação. Não há motivo específico, só para evitar confusão. Segue uma cópia do formulário do veredito para vocês verem. As instruções especiais que receberão dizem respeito à primeira acusação. Essas instruções questionam se Thomas Stein realmente estava de posse da arma de fogo. Ele estava com uma arma na mão? Estava armado naquele momento? Essas são instruções especiais que a juíza deve dar a vocês. Essas perguntas são respondidas em formulários de constatações especiais, depois do formulário do veredito. Pode parecer confuso, mas a juíza explicará tudo. Se considerarem o réu culpado de homicídio de primeiro grau cometido durante outro crime, devem responder a cada pergunta. Quero destacar isso porque o que vocês responderem nesse formulário de constatações especiais não tem impacto sobre se isso é homicídio cometido durante outro crime ou não. O assalto mal sucedido que terminou em morte já é uma questão em si. Se vocês o considerarem culpado disso, devem responder a essas perguntas. Mas se vocês concluírem que o réu não estava com uma arma no momento, isso não significa que ele não seja culpado de homicídio no curso de outro crime. Quero apenas garantir que todos entenderam, pois essas instruções são longas e um pouco confusas. Além da acusação principal na primeira imputação, receberão instruções sobre crimes menos graves incluídos. E quando ouvirem essas instruções, vocês podem pensar: isso parece com aquilo. Ou talvez seja isso em vez disso. E eu quero destacar que homicídio em segundo grau é um assassinato. Alguém está morto. Neste caso, Kayla Rincone Miller. O que falta na instrução sobre homicídio em segundo grau é mencionar que ele ocorreu durante a prática desse crime inerentemente perigoso. O tribunal vai instruí-los sobre isso, mas posso dizer que não se aplica aqui porque, no caso da acusação mais grave, trata-se de um roubo e durante o roubo, Thomas Stein, um dos coautores, também cometeu o assassinato. É isso que caracteriza o homicídio qualificado pelo crime. Vocês receberão uma instrução sobre homicídio em segundo grau, mas falta o componente de ter sido cometido durante a prática desse crime perigoso. O mesmo se aplica ao homicídio involuntário. Vocês receberão instruções sobre isso. E, novamente, há alguém que foi morto, mas, mais uma vez, está faltando esse componente de ter ocorrido durante a prática desse crime muito perigoso. Nós temos apenas um momento. Quero enfatizar, quando vocês estiverem pensando sobre homicídio em segundo grau e homicídio culposo, que isso foi um assalto desde o início. Thomas tinha conseguido o veículo para dirigir, que aliás era o carro alugado da mãe dele, e ele tinha apenas 16 anos. Ele conseguiu as armas que ele disse que normalmente ficam guardadas no cofre de armas da mãe dele, mas ele teve que pegá-las, teve acesso a elas. Ele não simplesmente deixou isso em casa, como faz com a maconha, que diz ter permissão para fumar no quintal em ambiente controlado. Ele pegou aquele carro alugado, colocou pessoas armadas dentro com as armas dele e foi até o local. Em nenhuma circunstância é crível que Thomas Stein seja o único naquele veículo que não sabia que isso seria um assalto. E é nisso que você teria que acreditar para pensar isso. Aconteceu da maneira que Thomas Stein contou para você que aconteceu. Ele pediu para você acreditar que essas pessoas entraram no carro. Eles são bem mais bandidos que ele. Ele realmente não sabia o que fazer. Eles eram amigos do Christopher Horn. Isso é plausível? Isso faz sentido?
Você assistiu ao vídeo que eles fizeram 45 minutos antes do assassinato da Kayla, o que eles iam aprontar. É plausível que Thomas Stein seja o único? Ele é a parte inocente aqui. Ele não sabia o que ia acontecer. Voltando àquelas considerações sobre os formulários de quesitos especiais, quero falar com vocês sobre como a teoria da participação que revisamos várias vezes não se aplica a eles. As constatações especiais sobre se Thomas Stein possuía uma arma de fogo, se ele disparou uma arma de fogo, são específicas para Thomas Stein, então não quero que vocês fiquem confusos. E mais uma vez, a decisão de vocês não afeta a conclusão de homicídio durante a prática de crime. Isso é importante porque ouviram evidências que podem considerar sobre se Thomas Stein disparou o tiro. Vocês ouviram o depoimento da médica legista e estou colocando o item 7D na tela. Vocês ouviram da médica legista que essa imagem foi tirada do ferimento de bala no peito de Kayla Rincone Miller. Ela apontou para vocês esta área de escoriação aqui na fotografia e ela disse para vocês que, de acordo com a experiência dela em centenas de autópsias, isso não é resultado de uma intervenção médica com a qual ela esteja familiarizada. Como isso apareceu ali? E essa pergunta foi colocada para ser respondida pelos investigadores neste caso, e eles fizeram muito trabalho para tentar descobrir isso. Havia um vídeo que você viu de Thomas Stein segurando uma arma Glock 27. Esse é o item 20, desculpe. 23. Desculpe, quis dizer o número certo. Item 23. Uma captura desse vídeo mostra Thomas Stein segurando a Glock 27. E você ouviu dos detetives que eles conseguiram desacelerar o vídeo e identificar o número de série na arma. E eles trabalharam para identificar esse número de série e descobriram que a mãe de Thomas Stein havia comprado uma Glock 27. Você também ouviu que durante o cumprimento do mandado de busca, essa Glock 27 não estava na casa dele. Os detetives pediram para Amy Schober tentar investigar isso para tentar descobrir se essa Glock 27 poderia estar envolvida. Ela não te deu uma opinião. Cabe a você determinar como essa evidência se encaixa no caso. Mas ela te disse que conferiu ou viu uma arma em uma loja de armas local. Esta é a prova 26 do estado. É difícil ver aí, mas essas imagens podem ir com vocês para a sala do júri. E ela observou algo sobre essa arma de fogo. E eram essas marcas únicas, pelo menos nessa arma, essa Glock 27, tanto na parte de trás da arma quanto na boca do cano. Então isso é usado para ajudar quando vão puxar o ferrolho da arma. E ela se propôs pelo menos a apresentar essa evidência para que os jurados pudessem vê-la aqui hoje. E ela fez essa sobreposição que mostrava a parte da frente do cano com aquelas marcas e se elas coincidiam com as marcas no peito de Kayla Rincone Miller. Quando você considera essa evidência, junto com o testemunho da doutora Noélia Hernandes, de que essa arma foi disparada tão perto de Kayla Rincone Miller, ela disse de 2 a 3 centímetros. Essas marcas são algo para vocês considerarem sobre de onde elas vieram. Este caso envolve uma quantidade enorme de provas circunstanciais. Isso não significa que não seja uma boa evidência, porque essas peças se encaixam para que vocês possam tomar sua decisão. As 3 acusações restantes nas instruções que vocês vão receber são todas iguais. É apenas uma acusação separada para cada uma das vítimas, a de roubo. Desculpe, me enganei. É roubo tentado. Incluía a acusação 2, mas as 3, 4 e 5 são iguais, mudando apenas a vítima. Uma para Kayla Rincone Miller, uma para Emma Wright e uma para Luanda Jett. Já explicamos o que é roubo ao tratar do homicídio cometido durante outro crime, pois esse é o crime subjacente que nos trouxe aqui hoje para a acusação de homicídio cometido durante outro crime. A instrução sobre coautoria se aplica a todos esses da mesma forma que já discutimos.
Todas as provas que vocês ouviram devem ser consideradas por vocês ao determinar o que aconteceu naquele dia. Mas vocês não precisam determinar tudo o que aconteceu naquele dia. Vocês precisam determinar se Thomas Stein foi um participante do roubo tentado em 17 de março de 2024. É uma questão bem específica quando você resume todas as evidências e o que a lei determina. As ações do réu após o assassinato são realmente pertinentes para a sua compreensão de qual foi o papel dele. Quero falar sobre isso porque tanto ele quanto Christopher Horn queimaram suas roupas. Tanto ele quanto Christopher Horn se livraram de suas armas. Thomas Stein pediu para vocês acreditarem que ele apenas queria intervir entre Kayla e o atirador. Por que ele precisaria queimar as roupas? Isso faz sentido para você? Ou isso te diz outra coisa sobre qual foi o papel dele naquela noite? Thomas Stein te contou muita coisa sobre aquela noite. Na sexta, ele disse a todos que sabia quem era o atirador. J.D., outro cara e Trey também entraram no carro. Você pode considerar como o depoimento dele foi se ajustando cuidadosamente aos depoimentos das garotas que você ouviu no início do julgamento, assim como todas as outras provas que já tinham sido admitidas quando ele testemunhou. Você pode considerar isso. Ele sentou-se diante de vocês e tentou se pintar como um pretenso herói naquela noite. Ele tentou se pintar como a vítima, como o bode expiatório de todo esse evento. Ele disse que estava disposto a parar uma briga, mas uma vez que o tiro foi disparado, acabou, e ele saiu correndo. Esse suposto herói queimou as roupas. A mãe dele trocou por um carro alugado. Trocou, não devolveu. Ela devolveu aquele carro e pegou outro diferente no mesmo dia, no dia seguinte ao assassinato, na manhã seguinte ao assassinato. E então ele sentou aqui na sexta-feira e nos contou o nome do atirador, ou pelo menos as iniciais. Ele não ajudou Kayla naquela noite. Ele nem tentou. Naquela noite ele não estava do lado dos heróis. Ele não é a vítima aqui hoje. Há 3 vítimas neste caso. Luann DeJette, Emma Wright e Kayla Rincon Miller. O Estado pede que vocês considerem o réu culpado, conforme acusado de homicídio durante a prática de outro crime, de tentativa de roubo contra Kayla Rincon Miller, de tentativa de roubo contra Emma Wright e de tentativa de roubo contra Luann DeJette. Bom dia a todos. Houve um roubo, certo? Kayla foi baleada. Na teoria do Estado, isso é homicídio durante a prática de outro crime. Mas há um problema com isso. Se não houvesse, por que eu estaria aqui? Por que eu estaria diante de vocês agora? O problema é que a lei diz que o Estado deve provar que Thomas Stein tinha a intenção de que isso acontecesse. Sim, isso é o que diz a lei. Christopher Horn contou 4 grandes mentiras. Quem era o atirador? O atirador era esse cara, Jaden. Esse é só um nome inventado que eu escolhi aleatoriamente. O atirador é Thomas Stein. Certo? Para salvar a própria pele, é isso que ele está dizendo. Outra mentira.
O que eu fiz com a arma? Eu fiz isso aqui. Não, só coloquei em um canal. Mesmo na cadeia, ele está dizendo para todo mundo: não, não, eu me livrei dela no canal. A polícia procura nesse canal, não tem nada lá. O que eu fiz com meu celular? Ah, eu joguei ele por cima do corrimão da ponte. Ele está no rio Clusa-Hati. Bom, adivinha? A polícia procurou por essa arma, por esse celular, e não está lá. E a maior mentira que ele contou é que só havia 2 pessoas envolvidas naquela noite. Certo? E a acusação continua deixando a situação ainda mais estranha. São só 2 garotos por aí, sabe, cometendo assaltos. Ou, por outro lado, pode ter havido mais 2 pessoas envolvidas se você olhar as evidências. Das 4 pessoas que saíram do carro naquela noite, só 3. Só 3 tinham a intenção de cometer um assalto. 2 pessoas foram presas, mas outras 2 continuam soltas. Imagino que a senhorita Miller terá direito de réplica e dirá algo como: não importa se são 2 ou 4, desde que Thomas Stein e Christopher Horn estejam envolvidos. É homicídio durante a prática de outro crime. Vamos explicar por que isso é importante. No fim, apenas uma pessoa está sendo julgada hoje. Esse é Thomas Stein. Sabe, no início desse caso, o Estado faz todas essas promessas para vocês na declaração de abertura, certo? Lembram? Pedi que anotassem, se possível. Porque eles têm que cumprir essas promessas para vocês. E eles disseram. Objeção. Ele está expondo a lei. Eles disseram que sabiam exatamente quem era o atirador e que ele podia ser identificado. O Estado apresentou a você 13 testemunhas diferentes. 13. Certo. Vamos fingir que estamos em um jantar chique. 13 testemunhas diferentes. Prato principal com 13 pratos. Algumas, como Luana Dejai, muito diretas. O depoimento dela não mudou. Ela é uma vítima neste caso. Concordo absolutamente 100% com você. É importante lembrar que ter compaixão é humano, certo? Sentir compaixão por alguém, isso é humano. A empatia que sentimos é normal, mas não podemos deixar que ela dite qual vai ser o veredito neste caso. Vocês, em particular, foram selecionados durante aquele processo de seleção do júri por um motivo muito específico. Pensamos que vocês tinham mais bom senso. Achávamos que vocês liam as pessoas melhor, certo? Já vimos que isso não é uma caixa da verdade. Vocês só vão ter o tempo que leva para andar daquelas portas até esta tribuna para avaliá-los. É só isso que vocês têm. Por fim, vocês foram escolhidos porque têm coragem, certo? Para manterem suas convicções, para deliberarem sobre isso. Que se houver algo errado com esse prato que o Estado está servindo a vocês, vocês vão devolvê-lo para a cozinha. O veredito deve ser unânime, ou seja, todos devem concordar. Todos aqui. O Estado provou a acusação além de qualquer dúvida razoável, certo? E aqui está a pergunta. Que Thomas Stein sabia do plano de roubar Kyla, de roubar Luan, de roubar Emma. Que ele pretendia que isso acontecesse e participou do roubo. É exatamente o contrário. E novamente, dúvida razoável. Falamos sobre dúvida razoável durante a seleção do júri.
Sempre que as palavras dúvida razoável forem usadas, você deve considerar o seguinte. Uma dúvida razoável não é apenas uma dúvida possível, especulativa, imaginária ou forçada. Essa dúvida não deve levar você a absolver o réu se estiver convencido da culpa. Mas, por outro lado, se, após considerar, comparar e avaliar cuidadosamente todas as provas, não houver uma convicção firme de culpa, ou se houver uma convicção, ela não é estável, mas sim vacilante e hesitante. A acusação não foi provada além de qualquer dúvida razoável, e vocês devem absolver o réu porque a dúvida é razoável. O Estado mencionou a teoria da autoria, e quero revisar essa orientação ao júri também. O Estado precisa provar duas coisas a vocês. Certo? Se o réu ajudou outra pessoa ou pessoas a cometer ou tentar cometer um crime, o réu é considerado um autor e deve ser tratado como se tivesse feito todas as coisas que a outra pessoa ou pessoas fizeram e que o Estado provou além de qualquer dúvida razoável. Vamos lá. Primeiro, o réu tinha a intenção de que o crime ocorresse. Por favor, pare. O Estado provou além de qualquer dúvida razoável, certo? Eles mostraram prova de que ele queria que isso acontecesse? O testemunho de um homem, Christopher Horn. E o réu realizou algum ato ou disse algo com a intenção de, e que de fato incitou, causou, encorajou, ajudou ou aconselhou a outra pessoa ou pessoas a realmente cometer ou tentar cometer o crime. Mas há uma parte final dessa instrução, e ela diz o seguinte: o simples conhecimento de que as tentativas de roubo subjacentes estão sendo cometidas e a mera presença no local não são suficientes para estabelecer que Thomas Stein é um autor de homicídio qualificado. Nós falamos um pouco sobre isso na seleção do júri. Quando o Sr. O'Brien, que está sentado aqui, ele é de, acho que era Boston. Ele fala do atleta estrela com toda a vida pela frente. Ele estava com os garotos que assaltaram o balconista e agora cumpre prisão perpétua. Na Flórida é um pouco diferente. O Estado deve provar que houve intenção para que esse crime tivesse ocorrido. Você não pode simplesmente ficar sentado aí. Tem que ser mais do que isso. Sabe, haverá várias acusações lidas porque o Estado pensa, se não conseguirmos condená-los por homicídio decorrente de outro crime, talvez cheguem a um consenso quanto ao homicídio em segundo grau. Não concordamos. Vamos de homicídio involuntário. Eles já pediram acusações menores neste caso. Mas depois de cada acusação menor, você vai dar a mesma instrução sobre participação no crime, certo? Você vai dar a mesma instrução quanto ao ato independente. Se vocês concluírem que um crime de tentativa de roubo foi cometido, uma questão aqui é se a tentativa de roubo foi um ato independente de alguém que não fosse Thomas Stein. Um ato independente ocorre quando uma pessoa que não seja Thomas Stein comete ou tenta cometer um crime que Thomas Stein não pretendia que ocorresse, do qual Thomas Stein não participou e que estava fora e não era uma consequência razoavelmente previsível do plano comum ou do ato ilícito como previsto por Thomas Stein. Se você concluir que o crime subjacente de tentativa de roubo foi um ato independente de outra pessoa, então deve absolver Thomas Stein da acusação de tentativa de roubo. Aqui está a questão. Se você o absolver da acusação de tentativa de roubo, também deve absolvê-lo do homicídio decorrente de outro crime. Isso é uma acusação interligada. Então vamos falar sobre o depoimento que recebemos. E eu vou dividi-los em partes, com exceção de um.
O detetive Alsalandra ficou por último por ser o principal, reunindo todas as peças. Sobre a investigação, contamos com o policial Vega como testemunha. Ele foi o primeiro a chegar na cena. Ele fez o melhor que pôde para prestar socorro a Kyla. O que ele disse? Existem 4 ou 5 suspeitos. Ele acabou de chegar. Sabemos de 4 ou 5 suspeitos. SUV cinza, indo naquela direção. 1 era um homem branco, 3 eram homens negros. Sargento Gunn. Ele não coletou DNA no hospital quando estava na cena. E tudo bem, estamos indo bem. Mas por que mais chamá-lo? Mas pelo simples fato de relembrar o momento muito emocionante em que os pais de Kayla descobriram que ela havia falecido. Por mais comovente que esse relato tenha sido, mais uma vez, não podemos deixar que a compaixão nos guie em nosso veredito. Em seguida, ouvimos Lansky, que é um perito de local de crime aposentado. De todas as coisas que foram encontradas na cena, de todas as coisas que ela não coletou, graças a Deus houve uma coisa que ela fez. E foi a alça da bolsa que estava sendo segurada por Kayla Rincon Miller. A alça da bolsa que estava sendo disputada por ela e seu agressor. Sabemos que Christopher Horn foi excluído como contribuinte. Sabemos que foi desenvolvido um perfil parcial de DNA do sexo masculino. Mas também sabemos que o contribuinte masculino não é Thomas Stein. Então sabemos que há pelo menos 3 pessoas, certo? Se você acreditar nos relatos das testemunhas, com certeza são 4. Ouvimos o depoimento do oficial Alan Precy. Ele conseguiu o leitor de placas que meio que deu a grande pista no caso, rastreando o SUV. Ouvimos o depoimento de Destiny Rabadou, muito similar a Rabadoud. Destiny Rabadou disse que conseguiu traçar os pontos no mapa, certo do GPS da Hertz. Conseguimos traçar os registros das torres de celular, tanto de Thomas Stein quanto de Christopher Horn, da mãe dele, e de Jaden Fernandes. Ouvimos Jamie Schober. Ela trabalha no departamento de polícia de Cape Coral como perita da cena do crime, certo? E eu meio que encaixo isso na categoria de frase fragmentada. Eu estou ficando louco? Ou ela realmente disse que usou o Photoshop em algumas evidências para ver se combinava? Foi feito para se encaixar. E esse é o tema principal deste caso. Ela testou alguma outra arma, incluindo a 1911 que sabemos que estava na cena, certo? Bem, não. Eu só testei o que o detetive Plusilandra me pediu para testar. Ela se considera uma cientista forense. Não é assim que os cientistas se comportam. Nós ouvimos o detetive Scarlato. Ele apresenta esse vídeo com Christopher Horn mostrando essa 1911 com o laser e o cabo de pistola. Música terrível, né? E o Estado está tentando fazer essa conexão. Ah, mas ouça a letra. A própria letra te dá a história. Não dá. Eu ouvi essa frase, semente demoníaca. O que isso quer dizer, afinal? Detective Scarlato. Ele corrige o depoimento de Emma Wright, que disse: "Eu sei que o atirador não era o motorista." E nós sabemos que o motorista era esse cara. Sabemos que há mais de 2 pessoas, de acordo com o depoimento dele. E que o atirador, na verdade,
Estava todo de preto e com um moletom vermelho. Ouvimos da detetive Noelle Hernandes que não sabemos qual era o calibre da arma do crime. A Glock 27 é uma arma calibre 40. A 1911 é de calibre 45. Nós não sabemos o que é. Foi uma perfuração de entrada e saída, né? Então isso significa que pelo menos a maior parte, a maioria da bala, a gente imagina, passou pelo corpo dela. Mas não sabemos se ainda havia fragmentos lá. Ela não sabia se ainda havia fragmentos lá, nem podia nos dizer. Ela não era a médica legista que fez o exame original. Sobre as testemunhas que não são da polícia, a Jessica Stein, mãe solteira de 8 filhos, sendo que 4 vivem com ela. Incluímos esta foto da casa para vocês avaliarem. Ela nos conta como foi ameaçada pela família Horn. Escute, está muito claro que Thomas vai ser preso, mas eu preciso que você não deixe ele falar o nome do meu filho. Eles até se dispuseram a pagar o advogado dele. Eu não. Ouvimos dizer que Christopher Horn Sr., o pai do Chris, que tem algum conhecimento sobre criminalidade, disse que é assim que você se livra de evidências. Ouvimos Jaden Fernandes e agora nos aproximamos do evento. Ele conhece Thomas há 2 anos. Eles se conheceram na escola. Só algumas crianças do bairro fazendo coisas típicas de crianças do bairro. E eu não sei se você viu Thomas assistir ao amigo dele testemunhar contra ele. Mas ele não pôde deixar de se sentir triste porque, antes desse acontecimento, eu poderia estar indo para a faculdade. Eu poderia estar culpando Thomas. Sistina. Sabe, mas ele tem esse tipo estranho de amigos, né? Temos Jaden Fernandes, que acabou de passar o dia com ele e sua família indo à praia, bem inocente. Um típico adolescente se aproximando e conversando com as garotas. Perguntamos ao Jaden, o Thomas tinha algum rival? Para nós, mais velhos, rival significa oponente ou alguém com quem temos problema. O rosto dele ficou estranho. Thomas não tinha problema com ninguém. E Thomas nunca disse, quero roubar um Chico. Ou eu quero matar alguém. E essas são 2 afirmações que Christopher Horn disse. Sabe, o detetive Lassalandra nos contou como o carro parou. Sabemos pelos registros do GPS da senhorita Rabadou que foram 7 minutos. O carro parou no estacionamento de uma igreja, como se estivessem encontrando alguém lá. O carro estaciona ao lado dele. Sabemos disso porque o pastor estava observando o que acontecia por lá. Mas não ouvimos nada do pastor. Aceito. Pedi para desconsiderar o comentário, doutor. Me desculpe. Peço que os jurados ignorem o comentário do advogado. Objeção aceita. Prossiga. O detetive Lassalandra confirma que há mais de 2 pessoas que ele está investigando. Ele confirma que o DNA encontrado na alça da bolsa exclui Thomas Stein. Ele confirma que a investigação ainda está em andamento. Ele diz que, com base na investigação dele, havia 4 pessoas e 2 armas. Nem o principal investigador do estado acredita em Christopher Horn Jr. Vamos falar sobre as vítimas neste caso.
As vítimas são unânimes em uma coisa. Elas disseram que há 4 atiradores. O mais óbvio, era um homem branco, certo? Sabemos disso porque ele reduziu a 8 km por hora ao passar por ele. E ele está observando com os braços na janela. Eles podiam ver que ele tem cabelo loiro e ele está olhando tão fixamente para eles e eles estão observando ele tão de perto que conseguem perceber que ele tem olhos azuis. Outro homem visto por eles era negro e usava camisa vermelha com uma grande inscrição na frente. Ele está de bermuda. Ele está usando uma máscara. Um terceiro homem, de porte grande, negro, moletom vermelho, calça azul, que só podemos supor ser Christopher Horn Jr. Usando uma máscara. Por fim, temos um homem negro com tranças curtas, uma camiseta cobrindo o rosto e todo de preto. Só podemos supor que essa pessoa é o JD. Sabe, mas quando perguntei a ela sobre as 4 pessoas no local, ela fez esse comentário pra gente. Ela pensou, sabe, eu estava conversando com a Emma e a gente pensou, será que eu estou ficando louco? Será que estou ficando louco? William, por que você questiona sua própria sanidade? Qual o motivo disso? Talvez não tenhamos visto o que achávamos que vimos. Estamos falando sobre percepção. Quem te disse que só tem 2 pessoas? A promotoria disse. Porque isso faz aquele pino quadrado caber naquele buraco. Mas ela disse, eu preciso relatar o que eu vi. Eu vou dizer a verdade. E ela fez isso. Vamos falar sobre Val. Estou certo? Ainda são 4 pessoas. Ainda são as mesmas descrições. O depoimento dela na semana passada foi inconsistente com todas as vezes em que ela havia testemunhado anteriormente. Todas as vezes em que ela conversou com o policial no local. Ela conversou com os detetives mais tarde. Ela me deu depoimento 1 ano e meio depois. Ela tinha 100% de certeza, palavras dela, não minhas. O motorista não era o atirador. O motorista não era o atirador. Que Thomas correu na frente dela até as 2 pessoas, até Kayla e a pessoa, o agressor dela, que estavam lutando. Quem achamos agora ser JD? E um tiro foi disparado. Por que ela mudaria o depoimento dela? Ela afirmou que não falou com ninguém sobre seu depoimento antes de testemunhar. Certo? E então eu me sentei. Então a senhorita Wolf se levanta. Ah, é verdade. Vamos lá. Você lembra? Você e eu tivemos essa conversa, certo? Nós tivemos essa conversa. E depois de refletir, todos esses anos, o atirador agora é o motorista. Por que ela diria isso? Quando ela entrou por aquelas portas, e ela ficou aqui, levantou a mão para dizer a verdade. Ela olhou para esta mesa. Ela reconheceu uma pessoa que estava lá. Ela perdeu a amiga e quer justiça, e eu não a culpo por isso. Alguém deveria pagar. Mas é o seguinte: a justiça não pega atalhos. Os responsáveis devem pagar por isso.
E embora, mesmo que não tenhamos essa obrigação, a defesa apresentou sua tese. E mencionamos na declaração de abertura a principal testemunha do Estado, certo? Esse corréu que estava lá, esse corréu que testemunhou, esse corréu que mudou de lado, esse dedo duro, chame como quiser, certo? Ele foi comprado a um preço alto. Pagaram caro por esse depoimento. Ofereceram a ele o acordo da vida dele. Na idade dele, ele vai sair ainda na casa dos 30 anos. Se, e é um grande se, ele não for pego mentindo no tribunal. O Estado não chamou sua principal testemunha na apresentação do próprio caso. Por quê? Ele tem mentiras demais. Ele não consegue se organizar. Seu relato é confuso. Mais uma vez, não são 4 pessoas saindo do carro. São só duas. Jayden não, Thomas é o atirador. Cadê minha arma? Cadê meu celular? Manda a polícia nessa busca inútil. Ele presta uma declaração, certo, à promotoria depois de ser preso. Eles dizem, você está mentindo. Tente de novo. Ele faz isso. Ele realmente lhe dá uma segunda chance de prestar declaração. Agora ela foi feita para se encaixar. Ainda há apenas 2. Ele mantém o acordo dele, protege Trey e J.D. Mas se Sarah, certo? Porque é assim que eles se conhecem, você é Chris e me conhece como Sarah, certo? Se Sarah pegar ele numa mentira, o acordo acaba. Acabou. Ele pegou prisão perpétua. Não dá pra voltar atrás. No pior caso, ele perde o controle no tribunal, é pego mentindo e recebe prisão perpétua. Mas isso nos dá uma chance de pegar Thomas Stein. É uma aposta do Estado. Mas eu o coloquei no banco das testemunhas. Eu poderia só ter me sentado calado, e vocês não teriam ouvido nada dos réus. Na Flórida, prisão perpétua é realmente perpétua. Christopher Horn enfrenta isso. Entra na cela e só sai após a morte, em um caixão. Você lembra do depoimento dele? Como foi aleatório? Vimos um sujeito perto do caixa eletrônico. Você estava olhando o caixa eletrônico? Sim. Era um cara num Mustang amarelo. Não sei do que você fala. Como viu o caixa eletrônico? Pensei que estivesse observando. Ele está perdido. O detetive Leslandra diz isso para ele. Em um de seus provérbios, ele comenta: esses carros modernos são tão avançados que consigo saber quando abrem as portas. E então Christopher Horn diz: quando corri de volta para o carro, fiquei confuso sobre onde estava sentado. Eu abri a porta de trás primeiro, Fechei ela. e então abri a porta da frente e entrei. Isso não existe. As autoridades podem mentir ao falar com as pessoas sobre seus depoimentos. Mas esse garoto caiu direitinho. Conversamos sobre essa linha do tempo. Ele é preso. A mãe, o pai e a tia dele foram presos por coagir testemunhas.
Ele presta 2 declarações e as acusações contra sua família são retiradas. Agora ele está aqui, depondo diante de vocês. Você se refere a Thomas Stein como bonzinho. Eu fico tipo, você pode me dizer o que isso significa? Ele diz, você sabe o que significa. Ele te mandou doces? Não. Cartão de Natal da Emília? Não. Isso significa que Thomas Stein é bonzinho, ou seja, Thomas Stein vai fazer o que eu mandar. Posso ir à casa dele, fumar os cartuchos e a maconha dele. Ele pode me dar carona e me levar onde eu quiser, fazendo tudo o que eu pedir. Dentro do razoável. Vamos tentar abrir as portas. Vamos checar se há portas ou carros abertos para tentar pegar algum dinheiro ou algo de valor. Esse é o plano. Por que o Estado precisa dos testemunhos de Christopher Horn e Christopher Warren? Porque tem que haver pelo menos um mínimo de um plano que foi formulado entre os 2 corréus. Os outros 2 voltaram e entraram no carro. Eles têm que responder. Thomas sabia que um assalto estava prestes a acontecer? Eles têm que responder essa pergunta. A defesa assumiu um novo ônus e apresentou isso a ele. Então, em seguida, ouvimos Thomas Stein. E eu vou ter que admitir, certo? Ele está no julgamento da vida dele agora. Ele arrisca tudo nesse caso. Mas ainda assim, mesmo com essa ressalva, ele é mais confiável do que Christopher Horn. A história dele faz mais sentido com base nas evidências forenses. Eu expus Thomas ao contra-interrogatório da senhorita Wolff, certo? Ao saber que poderia interrogá-lo. Porque, neste caso em particular, você precisa ouvir direto da fonte. E o conselho foi, você tem que ser sincero sobre tudo. A verdade dura é, ele vende maconha pelo Telegram. Ele até cobra dos amigos, né? Porque ele compra a maconha, vende pelo mesmo preço, né? E ainda fica com a parte dele. Ele não precisava, mas mesmo assim teve que testemunhar como se livrou da arma, pois vocês, como júri, iriam querer saber por que e como isso ocorreu. Baseia-se no conselho do Horn Sr. Ele admite que estava com Christopher Horn Jr. e que o plano era testar as maçanetas das portas. Então, começaram a dirigir. O que os jovens fazem? Numa sexta ou domingo à noite, no início das férias de primavera, tudo fechado. O que fazer? Você sai dirigindo por aí. Você simplesmente sai dirigindo por aí. Tem uma arma no carro. Porque Christopher Horn gosta de fingir que são durões. Mas o tom... Certo? A atmosfera naquele carro mudou quando esses 2 caras entraram no carro naquela igreja em Norton Fort Myers. Eles estão apenas dirigindo por aí. Você ouviu Tomás dizer? Parecia estranho. Eu realmente não pertencia ali. Tipo, esses 3 caras se conheciam, mas eu não. Vamos analisar. Que fatos indicam que Stein sabia do plano de roubar as garotas? Essa é a principal questão a responder. Se sabia do plano, ele está envolvido no roubo e é culpado de homicídio durante a prática de um crime. Mas se ele não sabia do plano de roubo e não está envolvido na tentativa de roubo, então ele não é culpado de homicídio durante a prática de um crime.
Então Tom e esses 3 caras, eles estão dirigindo pela rua e veem 3 garotas bonitas andando. Eles farão como outros garotos de TH, diminuem a velocidade e observam elas. Thomas, na sua ingenuidade e estupidez, certo? Esse é o plano para roubá-los. E na sua estupidez, ele só está olhando para elas, certo? Encarando elas. E aí, moças? Elas estão rindo dele. Ele não está usando máscara. Esses meninos estão nas sombras. Ele está com o celular. Certo? Se for cometer crimes, é melhor levar o celular. Ele faz live no Instagram naquela noite. E aí, Felina, tudo certo, Jodé? Ele ouve JD dizer: "Ei, acho que conheço um deles, vira aí." Então ele se vira. Ele pisca os faróis para ele. Ei, aqui, quero falar com você." Ele para o carro na frente dele e as portas se abrem de repente. Ele também abre a porta. O que está acontecendo? As pessoas estão puxando as balaclavas para baixo, correndo com armas, e ele está parado ali. O que está acontecendo agora? Ele vê a luta entre Kayla e seu agressor JD. Ele não está dizendo que é um herói, mas ele só quer separá-los porque está acontecendo uma luta. O tiro ecoa. Isso é consistente com o verdadeiro testemunho de Emma Rai, que afirmou ter visto Thomas correr do lado do motorista, na frente dela, na frente do veículo, até Kayla e seu agressor. É minha última chance de falar com você. O Estado vai subir aqui e tentar refutar tudo o que estou dizendo agora. Mas eu preciso que você tenha isso em mente. Existe uma dúvida razoável de que Thomas Stein, neste caso, não sabia que um roubo estava acontecendo com base no que sabemos ser absolutamente verdade? Que ele diminuiu a velocidade, mostrou o rosto, não usava máscara, estava com o celular, ficou na porta, tentou intervir. Este é o caso em que Thomas Stein realmente participou do planejamento desse roubo, que resultou em um assassinato? Ou é como o caso do Sr. O'Brien, quando o astro do esporte só estava apenas no lugar errado e com as pessoas erradas? O juiz vai dizer que mera presença não é suficiente. Mais uma vez, senhorita, Miller pode subir novamente e dizer que tanto faz se são 2 ou 4. Mas isso importa. Porque ele estava definitivamente lá. E ele estava definitivamente dirigindo. Definitivamente houve um assalto. A questão é, ele sabia? Neste ponto, há conflitos nas evidências devido ao depoimento altamente questionável de Christopher Horn. Mesmo sem considerar o depoimento de Thomas, olhe apenas para os fatos. Mais uma vez, a justiça exige que vocês cheguem a um veredito justo, neste caso, baseado nas evidências e na lei que o sustenta. As pessoas certas precisam responder por essa tragédia. Obrigado. Seu amigo e o júri estão bem? Bem. Isso não.
Senhoras e senhores do júri, Kyla, Emma e Luan foram as vítimas em 17 de março de 2024. Não se deixem enganar pelo depoimento de Thomas Stein. Não se deixem enganar pelas mentiras que ele contou a vocês. Ele não foi uma vítima. Ele mesmo admitiu que saiu naquela noite para cometer crimes. Ele contou para vocês que ele e Christopher Horn Jr. saíram para furtar coisas de dentro de carros. Eles iam arrombar carros e roubar qualquer objeto de valor que encontrassem. Eles não estavam indo para o ensaio do coral na igreja. Eles não estavam indo ao cinema como as nossas vítimas estavam. Eles estavam indo cometer crimes. E em algum momento, a decisão deles de apenas arrombar carros mudou para assaltar alguém, mudou para apontar armas de fogo na cara das pessoas, para conseguir mais e conseguir tudo o que pudessem, porque é mais provável que uma pessoa tenha objetos de valor com ela do que no carro. E vocês, como jurados, não precisam decidir quando esse plano foi formado. Ele pode ter se formado no começo da noite. Ele pode ter sido formado quando aquelas ligações foram feitas entre Christopher Horn e Thomas Stein e quando combinaram ser buscados. Quando Christopher Horn enviou aquela mensagem com o endereço dele, eles já podiam ter o plano de cometer assaltos. Você não precisa decidir isso. O plano para Thomas Stein participar do assalto pode ter começado quando aquelas portas se abriram. Mas o que sabemos é que ele participou daquela tentativa de assalto àquelas garotas. Ele pode não ter decidido assaltar 3 garotas naquela noite. Mas quando ele parou o carro, jogou a luz dos faróis nelas e saiu do carro o mais rápido que pôde. Enquanto gritava, "Passem tudo o que tem", ele estava tentando assaltá-las. Ele teve participação. Ele não estava indo lá para paquerar as garotas. Ele não passou por elas e abaixou o vidro enquanto todos se inclinavam e diziam: Ei, garotas, tudo bem? Podemos pegar o número de vocês?" Não, ele passou devagar por elas, dirigiu ao redor e voltou até elas, onde rapidamente puxou o carro na direção delas, acendeu os faróis e todos saíram do carro rapidamente. E quando eu digo eles, podia ser 2, podia ser 4, depende de em qual testemunho você acredita. As vítimas dizem que eram 4 e o Estado nunca pediu para elas dizerem o contrário. O que você sabe sobre o número de pessoas envolvidas nesse caso? O que você sabe é que a detetive La Salandra fez de tudo para tentar identificar todas as pessoas presentes naquela noite. Ele fez varreduras nas torres de celular e, se você se lembra, as únicas pessoas cujos números apareceram nas 3 torres foram os 2 réus acusados de homicídio durante a prática de crime grave. E se você se lembra, só eles e mais uma pessoa apareceram tanto na torre da igreja quanto na torre da cena do crime. A terceira pessoa era uma entregadora da Uber sem relação com o crime. Mas o que você lembra, a detetive La Salandra te disse que se conseguíssemos colocar qualquer outra pessoa naquela cena, se surgisse qualquer outra informação, ela investigaria. Se ela provasse que essas pessoas ajudaram no roubo, elas também poderiam ser indiciadas por homicídio durante a prática de crime grave em 1º grau. Senhoras e senhores, vocês não precisam decidir. Vocês não precisam decidir. Lembram do que conversamos na seleção dos jurados? O Estado tem elementos para provar. E minha coadvogada explicou os 3 elementos para provar homicídio durante a prática de crime grave em 1º grau. Não precisamos provar se eram 2 ou 4. Na verdade, se vocês tivessem que voltar lá e decidir quantas pessoas estavam envolvidas nesse roubo, poderiam ter uma dúvida razoável, porque há depoimentos conflitantes sobre quantas pessoas estavam envolvidas. Mas não há depoimentos conflitantes de que Thomas Stein participou desse roubo. E eu gostaria que vocês lembrassem que Christopher Horn nunca foi chamado pelo Estado. Isso é significativo porque ele não é a testemunha principal. Ele não tinha nenhuma prova que o Estado precisasse para comprovar as acusações contra Thomas Stein.
Nós não o chamamos. Vocês ouviram todas as testemunhas do Estado. E então o Estado disse: encerramos e nós sentamos. E a defesa decidiu chamá-lo. Sobre o depoimento das testemunhas, vocês podem acreditar em todo, em parte ou em nenhum dos depoimentos das testemunhas. Cabe a vocês decidir no que acreditar do que Christopher Horn disse e no quanto do depoimento de Thomas Stein confiar. E eu sugeriria a vocês que ambos estão mentindo. Ambos estão dando informações que não são apoiadas pelas provas deste caso. A defesa falou sobre a tese de que a ré pretendia que o crime ocorresse. Ele pretendia que o crime de tentativa de roubo ocorresse quando armou sua corré. Ele deu a arma de fogo para ele. Ele deu para ele aquela pistola 1911. E, senhora secretária, vou pedir que você pegue aquele item com a arma de Jane Fernandes, a arma de fogo. Obrigado. Vou retomar isso em breve. Há várias partes das evidências que você pode analisar para decidir se a ré tinha a intenção de que o crime ocorresse. Ambas as meninas testemunharam que as portas do carro se abriram de repente e todos saltaram para fora, e que Thomas Stein foi imediatamente em direção a Kyla. Ele não saiu do carro confuso, chocado, tipo: meu Deus, eu não sabia que ia acontecer uma tentativa de assalto. Achei que só íamos pegar o número das meninas. É absurdo acreditar nisso. Isso é algo forçado. Desculpa, eu concordei com o advogado de defesa? Objeção indeferida. É absurdo acreditar no depoimento de Thomas Stein de que eles estavam lá para conseguir o número das garotas. Esses homens estavam armados com armas de fogo. Eles estavam de máscara e, obviamente, tiveram que conversar sobre o que estavam fazendo quando aquelas portas se abriram. Acreditar que Thomas era apenas esse inocente, alheio a tudo, de furtar objetos de carros para pegar o número das garotas é uma dúvida forçada. A defesa deu importância ao depoimento de Amy Schauber e ela falou sobre as armas de fogo e a Glock 27, e eu diria que isso é uma prova muito, muito significativa. E Amy Schauber fez testes e ela usou o Photoshop, mas o que ela te disse? Ela não alterou nem tentou mudar a imagem. Ela travou a imagem para que pudesse deixá-la do mesmo tamanho, na mesma escala, para coincidir com a foto da autópsia. E você viu a foto da autópsia, a escala que mostrava o que eles usaram para tirar aquelas fotografias, e então ela usou essa mesma escala para fazer com que a imagem da arma ficasse na mesma escala do ferimento. Agora, a defesa disse que ela não fez um bom trabalho, que ela não olhou para 1911. Bem, você pode olhar para 1911 e ver que não há linhas nessa arma de fogo. Não há nenhuma marcação. No corrediça daquela arma de fogo, que poderia ser testada ou comparada com o ferimento. E não só isso, você ouviu de ambas as vítimas que a pessoa com o moletom vermelho com letras brancas, que agora sabemos ser Christopher Horn Jr., não disparou aquela arma. Ele apontou a arma para eles. Ele nunca atirou. E pelo depoimento de Christopher Horn, ele também indicou para você que não disparou a arma. E então Thomas Stein também disse que Christopher Horn não disparou a arma. Então sobra a Glock 27. E é por isso, por causa da forma como as evidências se acumularam, que temos Thomas Stein em um vídeo com a Glock 27, que pertence à mãe dele. A arma de fogo foi usada para fazer uma sobreposição e verificar se correspondia aos ferimentos próximos ao de bala. E o que mais sabemos sobre essa arma de fogo? Porque Stein te contou duas histórias completamente diferentes. Primeiro, ele diz: eu não sei onde está a Glock. Quando minha coadvogada estava perguntando para ele no contra-interrogatório, eu achei que estava no cofre da minha mãe. E então, 2 minutos depois, quando a defesa volta, ele diz: sim, eu vendi. Então você está me dizendo que alguém que não teve nenhuma participação, que foi o herói que tentou salvar a vida da Kyla naquela noite, queima suas roupas e se livra da arma de fogo da mãe, vendendo-a em até 48 horas.
O motivo pelo qual ele e Christopher Horn se livraram das armas de fogo após o assassinato é porque elas foram usadas na tentativa de assalto. Eles não se livraram delas só por diversão. Eles se livraram delas porque são provas neste caso. Jessica Stein disse: "Não sei onde a arma foi parar. Ela não estava mais na minha casa." E você ouviu Amy Schober dizer que a arma não foi encontrada. E agora, hoje, Thomas Stein diz: "Ah, sim, eu vendi. Vendi na mesma plataforma onde comercializava todas as minhas drogas." O depoimento do Jayden, ele fala sobre a declaração que Christopher Horn fez sobre assaltar um Chico. Lembre-se, a porta estava aberta quando ele cantou isso. E ele vê essa arma, Jayden vê essa arma. Este é o Jayden, mas ele vê essa mesma arma que Thomas Stein guarda na casa dele porque o dono da arma está sob custódia e o dono da arma está em liberdade condicional e não pode ter uma arma. Então Thomas Stein guarda para o amigo dele. Essa arma estava na mão do Christopher Horn quando ele disse: "Vamos assaltar um Chico." A defesa sugere que Thomas Stein não sabia de nada, nunca ouviu, nem imaginava o que fariam e que eles fariam alguma coisa ruim naquela noite. A defesa passou rapidamente por Jessica Stein, porque Jessica Stein é um problema para a defesa. Jessica Stein testemunhou que naquela noite ela foi para o quarto dela, então ela não sabia o que estava acontecendo. E ela testemunhou para vocês que antes de ir para o quarto dela, ela viu Christopher Horn e viu o filho dela. Ela só viu essas duas pessoas na casa dela. A única outra pessoa envolvida neste caso que ela viu nesse dia foi Jayden Fernandes quando foram à praia. Ela também afirmou que ela não sabe onde está a arma. Ela também afirmou o que ela faz com o carro usado no assassinato. Ela se livra dele no dia seguinte. O que mais ela te contou? Ela foi a um parque, não com J.D. ou Trey. Ela vai ao parque com o filho dela, com Christopher Horn Jr. e com a família de Christopher Horn para conversar sobre como se livrar das provas. Os dois meninos estavam envolvidos e as famílias se reuniram porque precisavam de um plano para evitar serem descobertos, para evitar serem presos. Jessica Stein sabia o que estava acontecendo e sabia que precisava ajudar para que o filho dela não fosse preso. Nenhum dos elementos que o Estado precisa provar depende do testemunho de Christopher Horn. Por isso não o chamamos nem precisamos dele como testemunha. A defesa quer distraí-lo sobre o acordo. E sabemos que ele não era uma testemunha principal. O Estado não o chamou. Vocês têm todas as provas de que precisam para saber que o réu participou de um assalto. Também temos o depoimento da Luan. E a defesa distorceu o depoimento dela ao dizer que o Estado mandou ela falar que só havia 2 pessoas. Isso nunca foi um depoimento. Ela foi firme desde o começo ao dizer que havia 4 pessoas. E foi frustrante porque a defesa, o detetive, nunca conseguiu colocar nenhuma outra pessoa adicional na cena. Ela veio aqui e contou a verdade para vocês. Contou o que ela lembra. O Estado não precisa provar quantas pessoas estavam lá. Eu diria que a defesa tentou pintar Thomas Stein como uma vítima, como se ele estivesse sendo usado, que ele tem essa casa bonita, uma família boa e tudo o que precisa, tudo é providenciado para ele. E que Christopher Horn aparece e ele é um brutamontes, e os amigos dele também são, e por causa disso eles usam Thomas Stein. E eu diria que as evidências sugerem o contrário. Thomas não foi vítima de pressão dos colegas. Ele é o traficante. Ele é quem tem as armas. Ele é quem tem o carro. Ele é quem tem a mãe que permitiu que ele fumasse maconha e brincasse com armas. Ele é a má influência. O réu quer fazer vocês pensarem que se livrar das provas foi ideia do Horn. Os dois queimaram suas roupas. Os dois se livraram das armas.
E Stein não conseguia manter sua história consistente sobre as armas de um momento para o outro. Isso não é um concurso de popularidade. Isso não tem a ver com quem tem dinheiro, quem não tem, ou quem tem uma família melhor. A questão é se Thomas Stein, o único réu sentado diante de vocês hoje, fez algum ato ou disse algo com a intenção de. E se ele incitou, causou, encorajou, ajudou ou aconselhou as outras pessoas a realmente cometerem ou tentarem cometer o crime. Vocês viram os vídeos de Thomas Stein pouco antes do assassinato? Aquele não era alguém indo paquerar garotas. Armas e máscaras não conquistam garotas. Naquela noite, ele não passou de vasculhar carros para ir tentar pegar mulher. Mesmo que você ache que Christopher Horn Jr. é pior ou pareça mais criminoso, isso não importa. Mesmo que ache que Thomas Stein apenas seguiu os outros naquela noite, isso não importa. Não ter a ideia para o crime, não bolar um plano, não te isenta de culpa. Em nenhum lugar nas instruções você vai ver que o Estado precisa provar de quem foi a ideia ou quando a ideia surgiu. Quando ele saiu daquele carro armado com a arma e eles estavam dizendo, passa tudo, passa suas coisas, ele estava tentando cometer um assalto. Você ouviu que será trabalho da juíza dar a sentença se a ré for considerada culpada neste caso. E se em algum momento lá atrás, na sala de deliberação, você sentir pena da ré ou se preocupar com o que pode acontecer com ela, você já cumpriu o seu papel. Você já decidiu que ela é culpada. Seu trabalho é decidir se o Estado provou as acusações além de qualquer dúvida razoável. E é trabalho da juíza impor a sentença. As únicas pessoas que prestaram assistência naquela noite foram as pessoas que você viu aqui no tribunal. Luanne ficou sentada tentando estancar o sangue de Kayla, tentando impedir que ela morresse ali mesmo por perda de sangue. Ela prestou assistência. Você ouviu, Emma? Ela prestou assistência quando ligou para o 911? E você ouviu o policial Vega? Ele e Julie Han foram os primeiros a chegar na cena e prestaram assistência a Kayla. E você ouviu o policial, o tenente que foi ao Gulf Coast Hospital. E havia pelo menos 20 pessoas ao redor dela lutando pela vida da Kayla. Essas foram as pessoas que, no dia 17 de março, prestaram assistência a Kayla. Thomas Stein não estava tentando prestar assistência nem separar nada. Ele fugiu do local assim que ela foi baleada. Nunca olhou para trás e só se preocupou em se livrar das evidências, para garantir que ele não fosse pego pelas ações que ele e as pessoas com quem estava cometeram naquela noite. Thomas Stein não é uma vítima neste caso. Christopher Horn não é uma vítima. As vítimas são Emma Wright, Luanne Deja e Kayla Rankle Miller. E pedimos que vocês considerem Thomas Stein culpado por sua participação na tentativa de roubo das garotas naquela noite. E como resultado do seu comportamento, por ter cometido o crime perigoso de roubo, ele é culpado por tudo o que aconteceu, independentemente de vocês acreditarem ou não que ele puxou o gatilho. Peço que responsabilizem Thomas Stein por tentar roubar aquelas garotas. E no decorrer disso, a morte de Kayla por homicídio qualificado em 1º grau e as tentativas de roubo contra Kayla, Emma. E é isso. Obrigada.